Meus amados, nós estamos nesse tempo falando sobre missões e também vivendo missões internamente na igreja. Amém? Estamos vivendo missões e nós precisamos viver esta missão de Deus, levar esta graça, esse amor do Senhor com responsabilidade. Amém? Ninguém quer uma pessoa, ninguém que tem uma empresa quer um funcionário irresponsável para cuidar de seus negócios. Querem? Jesus, certa feita, nos ensinou sobre a parábola dos talentos, e ele nos fala sobre os servos fiéis e também o servo infiel. Mas nesta noite, meus amados, nós vamos ver e ouvir como viver este amor, como repassar essa graça de Deus com responsabilidade. Amém? Primeiros 2 versículos aí da palavra do Senhor, ele vai nos mostrar a primeira atitude que nós devemos ter como igreja de Cristo. Ele diz: lembrem a todos que façam o quê? Que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam o quê? Obedientes e estejam prontos toda boa obra. A primeira grande necessidade em que a igreja não pode tirar os olhos, não pode desprezar, são as atitudes que nós precisamos ter com relação às autoridades. Nós precisamos nos lembrar das autoridades, tanto autoridades eclesiásticas da igreja do Senhor, como autoridades instituídas, governamentais, autoridades públicas. Elas devem, acima de qualquer coisa, serem respeitadas. Por mais que algumas autoridades a gente discorde, por mais que diante de algumas autoridades nós tenhamos pensamentos, entendimentos divergentes, a instrução da palavra de Deus é para nós obedecermos às autoridades. Romanos 13, versículo 1, nos diz que toda a autoridade é constituída por quem? Por Deus. Tem umas que a gente fica, não pode. Será que Deus colocou uma pessoa com uma índole tão má, uma pessoa que transparece uma falta de caráter tão grande? Será que Deus colocou? Sabemos que o Senhor Deus, Salmos, se não me falha a memória, 24, ele diz que do Senhor é a terra, o mundo e todos os que nele habitam. Ninguém tem maior controle, ou tem o controle total e absoluto, senão Deus. O diabo, nós sabemos, e seus demônios são os perturbadores, são os tentadores, são muitas vezes também agentes que influenciam para o mal, escravizam, mas apesar do seu poder, que a gente não deve ignorar,
mas só existe um Todo-Poderoso. Só existe um Onipotente. Só existe um Onisciente. Só existe um Onipresente. O diabo nunca vai estar em todos os lugares, nunca vai saber todas as coisas e nunca vai ser o Todo-Poderoso. Amém? Há um só Rei que governa sobre tudo e sobre todos, e Ele é o Rei da Glória, o Senhor Jesus. E nós, meus amados, enquanto, mesmo como cidadãos dos céus, quando nós tivemos este encontro pela fé com Cristo Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus, co-herdeiros de Cristo, e nós passamos a ter uma cidadania, mesmo na terra, mas já um direito, um passaporte para o céu. Mas nós mesmo com essa cidadania celestial, nós não podemos nos esquecermos que também somos cidadãos da terra. E como cidadãos da terra, nós precisamos contribuir com as autoridades. Esse texto de Paulo, orientando ao jovem pastor Tito, jovem já com experiência também ministerial, esse jovem que já havia sido enviado por Paulo à igreja de Corinto, e agora ele envia à igreja de Creta, a ilha de Creta, onde havia ali servos do Senhor, e ele vai agora organizar esta igreja, e ele vai agora colocar líderes nesta igreja, e para isto o apóstolo Paulo dá algumas diretrizes para ele. E dentre elas, meus amados, nós precisamos compreender, assim como Paulo orientou a Tito, para que ele orientasse a igreja a obedecer às autoridades, nós precisamos ser exemplos de filhos obedientes. O Evangelho de Cristo, ele tem esse poder de não transformar somente a nossa alma, somente o nosso coração, os nossos pensamentos, mas ele transforma também as nossas atitudes, o nosso comportamento diante da sociedade. Aliás, o cristão tem mais responsabilidade social do que qualquer outro cidadão na terra. Ele contribui, ou pelo menos deveria contribuir, com as autoridades, mais do que qualquer outro cidadão da terra, porque ele compreende a palavra, e ele sabe que a palavra não nos isenta de nossa responsabilidade civil. Pelo contrário, ela nos chama a ser o exemplo, a respeitar, a servir. E eu pergunto, como está a nossa atitude diante das autoridades? Como temos nos comportado? Temos respeitado? Temos obedecido? Estamos prontos, como diz o texto, para toda boa obra? É comum, amados, no nosso país, e em vários também, principalmente democráticos, é comum nós falarmos mal das autoridades. Agora, quanto tempo nós, como cristão consciente, cidadão dos céus e cidadão da terra também, quanto tempo a gente investe orando pelas autoridades? Quanto tempo a gente clama pedindo a misericórdia de Deus sobre estas autoridades? Imagine você que, como cristãos,
nós temos lutas, desafios que não são fáceis, mas nós temos um refúgio. Quem é o nosso refúgio e fortaleza? Deus. Deus é o nosso socorro, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E muitas autoridades que não têm o temor de Deus e têm que dirigir, e têm que governar, e têm que liderar, quando elas estão aflitas, os irmãos já pararam para pensar o tamanho do peso que eles também carregam, por cada decisão que eles tomam? Nós corremos para a oração, nós corremos para o louvor, e muitas das autoridades que ainda não conhecem o Evangelho de Cristo Jesus, quando elas têm que lidar com as decisões familiares, lidar com as decisões sociais, o tamanho das críticas também que eles recebem, tendo que lidar com suas emoções, com tudo isso. Compete a nós a termos misericórdia também das autoridades. Se eu lhe perguntasse, quantas autoridades você fritou nessa semana? Olha que eu não estou perguntando no ano, né? Estou perguntando essa semana. Aí eu pergunto, quantas vezes nós transformamos, às vezes, a nossa indignação, a nossa injúria em oração, para o Senhor abrir o entendimento, para o Senhor colocar limites, para o Senhor determinar de fato a sua vontade. Quantas vezes nós paramos para orar? 1 Timóteo capítulo 2, Paulo também instruindo aquele jovem líder Timóteo, ele diz que nós devemos orar, fazer orações, intercessões e ações de graça por todas as autoridades e por todas as pessoas. Será que temos de fato apresentado diante de Deus o nosso país, o presidente, os deputados, os senadores? Nós aprendemos, amados, a odiar a política. Nós aprendemos a achar que isso não tem nada a ver com a gente porque somos cristãos. Só que toda decisão política afeta a sociedade como um todo. Verdade ou mentira? Qualquer decisão lá, qualquer lei que se cria, pode implicar na pregação do Evangelho, na transmissão das verdades sagradas, e nós precisamos ter o coração voltado para esse requisito que é tão importante. Deus já mudou o nosso comportamento com relação a abençoar as autoridades com o nosso conhecimento, com os nossos talentos também. Eu não estou dizendo que a igreja deva, e jamais eu orientaria isso, se filiar a partido algum. Mas eu digo que a partir do momento que alguém é eleito socialmente por algo, ela é uma autoridade e nós devemos, se pudermos, estar perto dessas autoridades e influenciar essas autoridades. Amém? Nós temos o exemplo de Esther, que influenciou o rei para que o seu povo não fosse morto. Nós temos o exemplo de Neemias, que influenciou o rei a abençoá-lo para a reconstrução dos muros. Nós não podemos nos fechar a essa realidade. A grande questão é estar perto das autoridades, não apenas querendo tirar algum proveito da autoridade, algum benefício da autoridade, mas poder servi-los, orar, instruir a palavra, falar sobre o amor deste grande Deus, falar desse tão grande plano de salvação, é estarmos prontos ali para ser bênção de verdade.
como seria bom se tivéssemos cristãos firmes na palavras, autênticos, de fato e de verdade, defendendo e criando valores que condizem com o reino de Deus e que iriam abençoar os cidadãos desta terra. Então, meu querido, a melhor maneira de evangelizarmos é sermos exemplo de pessoas que respeitam as autoridades. Eu não estou falando de concordância, estou falando de respeito. Só existe um momento em que o cristão, ele não vai obedecer nunca, o verdadeiro cristão, a uma autoridade deste mundo. É quando ela proíbe falar de Jesus. É quando ela proíbe testemunhar de Jesus. E aí em Atos, no capítulo 5, versículo 29, chegaram os sacerdotes e disseram para os apóstolos: olha, parem de falar nesse nome. Parem de falar nesse nome. Parem de falar sobre Jesus. O apóstolo Pedro aproveitou a ocasião, já evangelizou os sacerdotes. Ele falou: olha, nós estamos falando daqueles que vocês mataram, nós estamos falando daquele que ressuscitou, nós estamos falando daquele que se tornou rei, nós estamos falando daquele que diz para Israel: arrependam-se dos seus pecados. Então, ele disse: nós não podemos deixar de falar daquele que nós temos, daquele que nós temos visto e ouvido. Então, quando uma autoridade, quando ela quer interferir na transmissão do Evangelho de Jesus Cristo, isto para a igreja de Cristo é inegociável. Amém? Isto é inegociável. Não podemos deixar de falar, os apóstolos falaram, daquilo que temos visto e ouvido. Em outras palavras, está dizendo: nós convivemos com o Cristo, nós acompanhamos o seu ministério, nós fomos testemunha de sua ressurreição, e isto não pode ficar abafado, isso não pode ficar preso. Mas o livro A História dos Mártires, ele conta que quando os cristãos estavam sendo perseguidos, uma das acusações das autoridades romanas e judias também, era que os cristãos desobedeciam às autoridades, porque eles começaram a mentir e a criar história contra os cristãos. Mas os relatos históricos dizem que quando os cristãos conseguiam se reunir, eles fortaleciam a fé uns dos outros, para que não abandonassem Jesus. E eles diziam: olha, obedeçam às autoridades, com exceção do culto ao imperador, porque todo cristão sabe que a adoração é única e exclusiva a quem? A Jesus, a Deus. Segundo, meus amados, nós precisamos evangelizar. A primeira forma de evangelizar é obedecendo às autoridades. Você evangeliza obedecendo às autoridades. Então obedeça à autoridade lá no seu trabalho, obedeça à autoridade, o prefeito, uma lei que ele colocar, se não fere a fé cristã, obedeça. E tente ajudá-lo a fazer com que esta lei de fato seja valorizada, seja obedecida. Nós precisamos também entender que a evangelização, ela nos mostra de fato e ela nos lembra esse amor de Cristo, essa graça, de quem nós fomos e de quem nos salvou.
Veja aí versículo 3. Pois nós no passado éramos o quê? Insensatos, o que mais? Desobedientes, desgarrado, escravo de quê? Todo tipo de paixão e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados. Então, antes de Jesus, nós tínhamos um coração muito bom, não é isso que o texto está dizendo? Sem Jesus, amado, todo tipo de lixo vinha e ficava, vinha e se alojava, todo tipo de lixo já estava de alguma maneira sendo herdado do pecado de Adão, fora o que a gente acrescentou. A gente tem a mania de jogar só para Adão, né? Como se nós não tivesse feito nada de errado. Não, o pecado original está nas costas de Adão. E os nossos? E os que a gente acrescenta quando está vivendo sem Jesus? Por isso, nós evangelizamos quando nós não nos esquecemos de quem éramos nós. Você sabe quando a gente vai perdendo a misericórdia? Você sabe quando a gente vai perdendo a bondade, a gentileza? Quando a gente se esquece que sem Deus nós éramos insensatos, ignorantes, soberbos, cheios de si. Nós éramos pessoas terríveis. Aliás, ninguém se converte de verdade se achando bom. Se alguém se converteu ou veio para a igreja achando-se uma pessoa boa, e se ele porventura foi à frente achando-se ser uma pessoa boa, é um sinal que ele nunca de fato entendeu sua condição de pecado. Na verdade, nunca houve uma conversão, nunca houve um encontro verdadeiro com Jesus, porque só aceita Jesus quem se vê como o apóstolo Paulo. Ele dizia: eu sou o mais miserável dos pecadores. Mesmo a gente recebendo, amados, o amor de Deus, a bondade de Deus, a gente só tem que ter gratidão no coração e todo dia amanhecer e dizer: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me aceitou, o Senhor me transformou do jeito que eu era, com o pensamento todo torto, tudo errado, todo desorientado. Você lembra quem você era sem Jesus? E você lembra o que Cristo fez na sua vida? Diz o versículo 4, o que aconteceu em nossa vida? Mas quando se manifestou o quê? A bondade de Deus. Meus amados, se nós hoje podemos ir para a igreja, se nós hoje temos vontade de louvar a Deus, se nós hoje temos um senso de pureza, se nós hoje temos um senso de amor ao próximo, não com interesses errados, é por causa da bondade de Deus. Estava vendo, essa semana passou aquele caminhão da alegria lá das crianças. Meus irmãos, eu fiquei escandalizado. A música de criança que estava passando, eu vou dizer aqui, está passando. O tema da música, pelo menos uma das letras é: coloca de ladinho. Para criança, meu irmão. Mas o que é isso?
falta da bondade, do amor, da transformação de Jesus, da regeneração de Jesus, tem entrado ainda na vida, no coração. Criança, a gente costuma dizer que é inocente, né? Criança precisa ser ensinada. Mas é o mundo que vai ensinar para as crianças o que elas têm para ouvir, o que elas precisam ouvir. Quem vai ensinar? A igreja de Jesus. Quem tem a bondade no coração? Quem de fato foi transformado por Jesus e agora as suas boas obras não são falácias, não são apenas teorias, mas são vistas no dia a dia, na convivência do seu trabalho com os irmãos. A bondade, ela é expressa. E esta bondade, meus amados, ela precisa ser revelada, ela precisa ser vista. Versículo 4, ele diz: mas quando se manifestou a bondade de Deus, o nosso Salvador, o seu amor por todos. E aí vai falar no versículo 5, o que ele fez por nós? O que ele fez? Meu irmão, você já parou para dizer assim: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me salvou? Conversando com uma pessoa que não é da igreja, ele diz: não, porque o pessoal não entende. Crente, quando ele diz que está salvo, ele está salvo da bebida, ele está salvo dos vícios, mas da salvação não, do céu. Não, como é que o comedor de feijão pode dizer que vai para o céu? Meus amados, quem que nos salvou? Foi nós mesmos? Nós merecemos o céu? Não, a gente acabou de ler aqui que nós o quê? Insensato, desobediente, desgarrado, escravo de todo tipo de paixão e prazer, vivendo em maldade e inveja. Esse era o nosso retrato. Jeremias já diz que o coração do homem é enganoso e corrupto. É uma ilusão olharmos para nós e nos acharmos bonzinhos, ou achar que alguma obra nossa, cheias de intenções erradas muitas vezes, vai nos levar para o céu. O ladrão que morreu ao lado direito de Jesus, segundo a tradição, ele fez uma obra boa. O que ele fez de bom? Mas ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que é isso? Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Bondade. Se não fosse a bondade de Deus, Jesus podia olhar para ele e dizer: agora tu se lembrou do céu, agora tu se lembrou que tem vida eterna. Jesus podia muito bem, se ele não tivesse bondade, ele dizer: tarde demais, você gastou os seus dias de forma errada aí, e agora você quer ir para o meu céu, onde eu reino. Mas o que Jesus diz? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Meu irmão, como é bom a gente saber que o nosso Deus, uma das características forte, enraizada no caráter do nosso Deus, é que Ele é bondoso. Ele é bondoso. Por isso, como Deus manifestou a sua bondade a nós, nós também temos o dever de ter misericórdia, de orar, de insistir, de esperar o tempo de Deus agir na vida de cada ser humano, porque a bondade de Deus também ainda pode alcançá-los. E se a bondade de Deus alcançá-los, vai acontecer aí o que está no final do versículo 5, quando ele diz: mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador
e renovador do Espírito. Não tem coisa melhor, meus amados, de testemunharmos com aquilo que Cristo fez em nossa vida. Esse sentido de regeneração, além de novo nascimento, além de uma entrega para Cristo, ele tem um sentido também de tomar um banho. Deus deu um banho em nós, lavou, levou para longe a sujeira do pecado na mente, a escravidão do pecado de Adão, que nos cegava e nos impedia de desejar, de buscar a Deus, nos impedia de respeitar as autoridades, nos impedia de amar o nosso próximo, nos impedia de fato colocar o nosso pensamento em Deus e ser bênção, não só na igreja, mas em toda a sociedade. Queridos, como é bom sabermos que o nosso Deus, Ele é misericordioso. Você pode dizer assim para você mesmo: Senhor, muito obrigado, porque eu sou fruto da Tua graça. Eu sou fruto do amor de Deus. E se eu sou fruto do amor de Deus, eu não sou fruto do meu mérito, portanto, eu devo agir com humildade, eu devo agir com compaixão com relação àqueles que não conhecem o Evangelho de Jesus. Humildade. Nós somos salvos porque entendemos que éramos pobres de espírito, que dependíamos e necessitávamos do Senhor. E agora que nós lembramos quem nós éramos, lembramos quem nos salvou, nós lembramos que somos povo de Deus agora, e agora devemos expressar esta salvação, esta bondade, este amor. Nós podemos evangelizar, nos tornando pessoas úteis e pessoas frutíferas. Veja aí, versículo 8. O que é que nos diz? Amém. Se nós pegarmos daí do versículo 8 até ao versículo 11, nós vamos entender que nós devemos insistir na prática de boas obras. Sabe por quê, amados? As autoridades esperam isso da igreja. A própria igreja espera isso de nós, ou não? Eu vi uma pessoa, ela disse assim: eu cheguei na igreja, eu pensava na minha cabeça que não tinha problema, que a igreja era um pedaço do céu. Aí quando ela chegou, ela viu que tinha ainda muitos problemas que precisavam ser tratados, que precisavam de transformação. Então, a gente vem para a igreja com aquela ideia de fato do céu. Mas quando a gente chega aqui, a gente encontra pecadores, salvos, mas pecadores que não mais abraçam esse pecado como estilo de vida, com normalidade. Pecadores que procuram ser transformados a cada dia, a cada mensagem, a cada oração, a cada louvor, a cada encontro em que nos leva a buscar a presença de Deus, a sermos novas criaturas. Vivemos em novidade de vida. São essas pessoas que a sociedade espera, que a igreja espera, e acima de tudo, o próprio Deus. O próprio Deus espera que nós tenhamos atitudes de boas obras.
nós vamos viver de forma útil e frutífera se nós evitarmos discussões inúteis e contendas sobre as leis que não produzem vida. O povo estava, às vezes, discutindo sobre genealogias de anjos. Como é que explica, meu irmão? Genealogia de anjo. Anjos não se reproduzem, né? Deus criou do nada pelo poder dele. Como é que a pessoa vai discutir genealogia de anjo? Havia discussões tolas. Nós temos que ver dentro da palavra se as nossas discussões estão nos levando à transformação ou apenas exibicionismo de conhecimento da palavra de Deus. Nós temos que ver se aquilo que a gente abraça para querer entrar em queda de braço, de fato é algo que está edificando aqueles que estão perto de nós. E Paulo diz, versículo 9: evite discussões tolas, genealogias, controvérsias e debates. Tem uma versão que diz assim: sai das questões que não são essenciais. Depois daquela questão, eu vou sair uma pessoa que vou orar mais, que vou ler mais a Bíblia. Depois daquela questão, eu vou sair uma pessoa que vou amar mais o meu irmão. Depois daquela questão, tem algum pecado que eu vou abandonar. Meus amados, se não produz santificação, se não produz vida com Deus, se não produz obediência à palavra, não vale a pena. Você tem que olhar se quem levanta discussões, você tem que olhar se ele pratica boas obras. Você tem que olhar, dar exemplo. E aí o versículo 10 vai dizer o que a gente tem que fazer. Aí as pessoas têm até uma confusão nos dias de hoje. As pessoas dizem Deus é amor, então aceita todo mundo, entra todo mundo. E tem uma crença aí, meu irmão, acredite, uma crença chamada universalismo. No final, todo mundo vai para o céu. Se fosse assim, Jesus ia morrer para quê? Ia pagar um preço para quê? Todo mundo ia para o primeiro lugar. Isso não é bíblico. A Bíblia fala que há dois caminhos. A Bíblia fala que há a porta estreita e a porta larga. E a porta larga conduz à perdição e muitos entram por ela. Mas a Bíblia diz que o caminho para o céu, a porta, ela é estreita e apertado é o caminho. Ninguém vai para lá cheio de bagagens do pecado. A principal missão de Jesus foi tirar o pecado nosso, lavar, nos tornar um povo exclusivamente seu, um povo santo, um povo que lhe ama de verdade. Eu não estou dizendo que nós não vamos mais pecar, eu não estou dizendo que nós, se não vigiarmos, nós não podemos vacilar. Eu estou dizendo que o nosso grande alvo está no centro da vontade de Deus. É honrar o coração, é honrar a vida que Jesus entregou por nós. E o versículo 10 diz: evite a pessoa. Aí, estou falando tudo isso para dizer isso aqui. Tem gente que hoje, nos dias de hoje, acha que ninguém pode evitar ninguém. Meu irmão, se não quer obedecer a palavra de Deus e já conhece, tem que ser evitado. Jesus disse: quem comigo não ajuda, espalha. São palavras de Jesus. E ele está dizendo: evite a pessoa que provoca divisões. Se a pessoa quer dividir a igreja de Cristo, tem que ser evitada. Essa pessoa não está promovendo o bem maior, a unidade do corpo de Cristo. Está escrito na palavra, meus irmãos.
Por isso que o nosso coração deve ser um coração, como diz o hino, pronto para ouvir e obedecer. Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem e me seguem. Por isso, meus amados, nós precisamos estar atentos a isso. Ele diz: evite a pessoa que provoca divisões, depois de admoestá-la, que também pode ser aconselhá-la, uma ou duas vezes, pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. Uma pessoa que não se converteu de verdade, e se ela frequentar a igreja, ela pode cantar, ela pode tocar, ela pode correr, ela pode pular, mas se ela não tiver entendido o que é o novo nascimento, o que é a regeneração, o que é realmente arrepender-se dos seus pecados, se ela não entender de fato a quem ela está servindo, a esse Cristo, ela vai ser uma pessoa autodestrutiva, ela não vai aceitar correção em hipótese alguma. E o que é que o apóstolo diz? Depois de uma, duas vezes, exortou, a pessoa não quer mudar, evite. Por isso, meus amados irmãos, a nossa vida, ela precisa ser útil ao reino de Deus, à sociedade. Nós precisamos evitar debates improdutivos e investir em ações que gerem transformações real. Amém? Você é um agente de transformação. Jesus nos transformou para transformarmos e ajudarmos outras vidas a serem transformadas. Não vamos ser pessoas teimosas que lutam contra o Evangelho. Por isso, nesta noite, lembre-se, guarde no seu coração quem nós éramos, gente boa, gente ruim, gente péssima, né, irmão? Nós éramos gente péssima, nós éramos separados de Deus por conta do pecado. Quem nós somos agora? Filhos de Deus, salvos por Jesus, cidadãos dos céus, também cidadãos da terra, com responsabilidade social, com responsabilidade diante das autoridades. E como nós devemos viver agora? Fazendo o quê? Boas. Veja aí o versículo 1, o final aí. Estejam prontos para o quê? Para toda boa obra. Então o que nós devemos fazer? O bem a todos, sem exceção. Então, meus amados, o evangelismo eficaz, ele é levado por uma igreja humilde, cheia de compaixão, cristãos que oferecem a mensagem do Evangelho, na maioria das vezes, pelo o seu exemplo. Que Deus nos abençoe e nos ensine a viver desta forma, a criarmos este hábito de sermos pessoas que procuram ser exemplo, pessoas gentis, pessoas prestativas. Você já parou para pensar que você pode ajudar alguém de idade a levar suas compras para a sua casa? A gente pensa, quando é obra, a gente pensa que tem que ser uma ação social, ou se não for um tratamento com algum dependente químico, ou uma coisa maior ainda, eu não estou fazendo para Deus. Mas às vezes Deus quer que você carregue uma sacola de uma pessoa que não tem como chegar à sua casa. Às vezes ajudar um irmão numa mudança.
Tem tantas coisas simples. Você já parou para pensar, eu podia ajudar o meu vizinho lá a carpir o quintal dele? Você já pensou a alegria do coração dele? Dizer, rapaz, eu não acredito que essa pessoa me ajudou. Eu não estou dizendo que as obras salvam, mas as obras são reflexo de um salvo. Amém? Se coloque de pé, vamos orar. E agradeça a Deus pela sua bondade, agradeça a Deus pela sua salvação, agradeça ao Senhor pela sua palavra ter sido introduzida no seu coração, e vamos orar dizendo, Senhor, me ajuda a ser um servo humilde, cheio de amor, mas um servo também que procura viver a essência das Sagradas Escrituras, que não compactua com o erro, com o desvio dos ensinos da palavra de Deus.